a quarta candidatura de Carlos Miller, né? Ele foi candidato a outros cargos, né? Tipo, em 98 para senador, para suplente de senador e deputado, né? Não, em 2002 ao Senado, em 2006 vereador. Vereador, né? Tá. E hoje agora é candidato a prefeito. Carlos, se eleito for, o que você pretende implantar na prefeitura de São José? Assim, ó, o PSTU está lançando um programa nacional, né? E dentro desse programa nacional a gente está apresentando 16 pontos que a gente acha que devam ser submetidos à população. E dentro desses 16 pontos a gente identifica que a gente está tratando as questões do município e basicamente as questões do município estão ligadas às questões nacionais, né? E fundamentalmente a política econômica que é desenvolvida pelo governo Lula hoje. Por exemplo, se você me perguntar qualquer coisa sobre educação e saúde, a grande maioria delas está inserida numa política nacional. Por exemplo, saúde. Não dá para a gente discutir a saúde do município sem falar do SUS, que não é um programa municipal, é um programa nacional. Então, nessa eleição a gente está junto com o PSOL, né? E a gente está apresentando uma plataforma que vai nesse sentido, né? Somos os partidos que hoje se dizem oposição ao governo federal por uma política que efetivamente no primeiro mandato acumulou lucros para as multinacionais e para os banqueiros em detrimento da grande população pobre e mais carente do Brasil. Para ter uma ideia, né? Foram 290 bilhões de lucros para pagar a dívida externa e o setor mais carente recebeu apenas 5 bilhões, o chamado Bolsa Família. E aí nós estamos dizendo que em São José existem apenas, apesar de ter 5 candidatos, na verdade existem 2 programas apenas. Um apresentado pela frente de esquerda, PSTU, PSOL, e os demais. Veja bem, o PSB do candidato Djalma é base do governo federal. O PMDB da candidata Adeliana é base do governo federal. O PT é o próprio governo federal. E no caso do PSDB, que se diz oposição, na verdade é uma oposição que pratica a mesma política econômica. Então, na verdade, não é oposição, não encaramos como oposição. Ô Carlos, aqui em São José, o que você vê assim de errado, que na sua opinião é errado, né? E você queria resolver, se for eleito, você quer modificar? Olha, em São José a gente tem um exemplo clássico, né, que ocorre não só em São José, mas em vários municípios do Brasil, que é a questão do excesso de cargos comissionados e também um grande número de pessoas da família do atual prefeito exercendo cargos. Então, na gestão da frente de esquerda, isso com certeza vai acabar. Enxugamento da máquina de parentada e cargos inúteis. Pessoas que exercem cargos que necessariamente não são preparadas para exercer aquele cargo. Vamos falar algumas questões temáticas. Por exemplo, educação. Quais são as suas prioridades para a educação? Bom, como eu havia dito antes, né, não dá para a gente falar de educação sem remeter a uma questão nacional, né? Então veja bem, né, foi pago no primeiro mandato do governo Lula 290 bilhões de juros da dívida externa e foi destinado quanto para a educação? Não mais do que 20 bilhões. Então, o PSTU defende que seja investido pelo menos 10% do PIB em educação e especificamente aqui no município de São José a gente vai promover a eleição direta para todos os cargos de direção das unidades educacionais e vamos rever o plano de carreira dos funcionários da educação, bem como organizar o sistema municipal de educação, que hoje não existe em São José. Saúde. A gente defende também uma aplicação maior de recursos para a saúde, né? A eleição direta para todos os coordenadores de postos de saúde e um atendimento mais qualificado, já que hoje efetivamente existem postos de saúde nos bairros, mas o que se percebe é que esses postos de saúde têm carência de funcionários e carência de medicamentos. Agricultura e pesca. Apesar que São José é uma cidade mais industrial de serviços, ainda tem agricultores e pescadores, ainda é uma pequena parcela da população. Mas o que você tem proposta para essa pequena parcela da população? Bem, eu queria dizer especificamente sobre a pesca, né? Eu queria lembrar assim que eu sou de Porto Alegre, né? E antes de morar em São José, passei a morar em São José em 1977. E antes de morar em São José, eu frequentava praias em São José.
Eu via pessoas frequentando praias. Então você veja assim, ó, aqui... Qual praia que você frequentava? A praia Ponta de Baixo? A Ponta de Baixo, uma praia muito frequentadíssima na época, né? E que infelizmente hoje não é possível mais frequentar essa praia porque ela está completamente poluída e foi poluída pelo modelo urbano que foi aplicado e implantado na Prefeitura de São José, né? Não só em São José, mas também em São José. Então, a gente pretende criar os chamados conselhos populares, que seriam que é uma organização em que membros de todos os bairros vão fazer parte e vão deliberar, né, o que do recurso do município vai ser aplicado. Então, quero lembrar assim, ó, que o orçamento não é a mesma coisa que o orçamento participativo. O orçamento participativo, a população decidia sobre 10% do orçamento, enquanto que a Câmara decidia sobre 90%. Nós vamos trazer à tona para a população qual é o orçamento do município e a população vai decidir aonde isso vai ser aplicado. Inclusive na pesca, na agricultura, em outros setores também. O problema de São José hoje é o inchaço populacional, provocado pela migração, né? Qual é a sua ideia para tentar combater esse problema, ou amenizar, ou resolver o problema do inchaço populacional de São José e as consequências, né? Que é a violência, a insegurança pública, favelas, a degradação ambiental, poluição? Bem, veja, a questão do inchaço da população, ela é uma questão maior, ela não se deve unicamente ao município de São José, né? Veja que existe uma política agrária hoje que tira o pequeno produtor do campo, né? E esse pequeno produtor, ele acaba vindo para as grandes cidades, né? Ou para cidades maiores, como é o caso de São José, Florianópolis. Isso acontece não só nas cidades aqui da região, acontece em quase todo o Brasil, né? E a gente não tem como combater isso sem questionar a política nacional, que é aplicada inclusive na questão da política agrícola do governo federal, né? Da política estadual, que é praticada pelo governo do estado também. Então a gente quer abrir esse debate com a população. A questão da migração, né? O futuro da água, do abastecimento de água aqui em São José, né? Você é a favor de retirar da Casan ou fica com a Casan? E a Casan não instalou em esgoto. Como é que o senhor vê essa questão? Certo. Primeiro, a gente é contra a municipalização. Veja que vários prefeitos defenderam a municipalização e eu queria citar o exemplo de Itajaí, em que uma terceirizada chamada Samasa passa a administrar a água e a população apelidou de Salmasa, porque a água é salobra. Então, se pensou no lucro, né, numa empresa que desse lucro, e, no entanto, não se pensou na qualidade do serviço para a população. Então, nós somos contra, nós não vamos terceirizar o serviço de água, defendemos a manutenção desse serviço com a Casan e vamos efetivamente cobrar da Casan, né, isso, na verdade, essa cobrança é do governo do estado, no que diz respeito à questão da Casan, a qualidade da água e também do esgoto, né.